Vamos agora ao vivo. Aliás, mais uma imagem. Essa é da faixa de Gaza também? É ao vivo a faixa de Gaza agora. Os tanques estão se deslocando. Vocês estão vendo na imagem? Você consegue acompanhar, é um misto de curiosidade, com ser fantástico você acompanhar uma movimentação ao vivo, o que não tem nada de bonito, né? Porque é perturbador. Mas eu digo, os sentimentos que são mexidos na gente mesmo, que está acompanhando isso. Você vê os tanques, o deslocamento de integrantes do Exército e a Derla Cardoso está até me informando aqui que são escavadeiras que são do Exército. São essas escavadeiras, ou seja, são equipamentos que são utilizados pelo Exército para abrir caminho. Essas escavadeiras estão abrindo caminho, atenção, para a passagem dos tanques, para a passagem das tropas e de todos os integrantes do Exército israelense. É breaking news aqui na CNN Brasil e você acompanhando às 11h01 toda essa movimentação. Esse local, inclusive, que ainda, ali do lado direito, parece ser uma espécie de uma retroescavadeira, assim, vendo de longe, tá? Mas vocês estão vendo... É o quê, perdão? Ah, tá. Estão me informando aqui no ponto que você tem tanques e tem essas retroescavadeiras, ou seja, vão abrindo caminho para a passagem desses integrantes do Exército. E assim, é sempre importante lembrar, a gente entrevista o tempo inteiro, até... Vocês repararam lá no fundo uma explosão? Agora, neste momento, lá no fundo, houve um clarão e agora a fumaça que está subindo. A gente fica, perplexo acompanhando essas imagens, porque é o relato, o registro da dor e de toda essa contraofensiva, após o ataque indiscriminado do Hamas, que matou tudo quanto é gente, que viu pela frente, inacreditável. Aí vocês conseguem ver em mais detalhes, estão vendo? Ao lado esquerdo, um pouquinho mais esquerdo, a retroescavadeira e do lado direito, os tanques. Esses tanques que são pilotados eventualmente por garotos de 18, 19 anos, são filhos, são netos. Volta e meia a gente entrevista os brasileiros, agora há pouco conversamos com um brasileiro que vive em Israel há muitos anos, dizendo, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho sobrinhos que estão, neste momento, trabalhando. Estão, neste momento, atuando com o exército israelense. Agora, os veículos aparentemente pararam à espera de mais alguma nova coordenada, mas vejam, é um comboio, O comboio que segue enfileirado. O exército de Israel, pessoal, aproveitando que a gente está com essa imagem, é bem importante que a gente te conte aqui o seguinte. As forças de defesa afirmaram que um oficial israelense foi gravemente ferido por um morteiro no norte da faixa de Gaza e foi levado para um atendimento médico. São as informações que vão chegando. E que as forças de defesa de Israel teriam atingido mais de 450 alvos no último dia, incluindo centros de comando, postos de observação, locais de lançamento de mísseis, enquanto intensificam a operação na faixa de Gaza. Enquanto a gente continua com essa imagem, vamos para o nosso estúdio aqui com informações também atualizadas. Milhares de moradores de Gaza invadiram um centro de distribuição de ajuda humanitária da região. Levaram suprimentos, levaram farinha. Suzana Busanello é quem atualiza para a gente. Isso mesmo, Elisa. Milhares de residentes de Gaza invadiram armazéns e centros de distribuição da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a ARVA, pegando farinha e itens básicos de sobrevivência, disse a organização neste domingo. Este é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a ruir depois de 3 semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza, afirmou a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados. O fornecimento de ajuda a Gaza foi bloqueado desde que Israel começou a bombardear contra o povoado enclave palestiniano em resposta a um ataque mortal do seu grupo militante no poder, o Hamas. Os suprimentos no mercado estão acabando, enquanto a ajuda humanitária que chega à faixa de Gaza em caminhões vindos do Egito é insuficiente, disse Thomas, diretor de assuntos da agência. Pouco mais de 80 caminhões de ajuda atravessaram Gaza em uma semana até agora. E no sábado, não houve comboio devido ao apagão das comunicações
disse a agência. O atual sistema de comboios está fadado ao fracasso. Muitos poucos caminhões, processos lentos, inspeções rigorosas, fornecimentos que não correspondem aos requisitos da agência e de outras organizações de ajuda. E, principalmente, a proibição contínua de combustível são todos uma receita para um sistema falhado, disse o diretor. Um funcionário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha apela por um cessar-fogo temporário e a um apoio humanitário mais sustentável à faixa de Gaza em resposta à crise humanitária em curso no enclave. Ontem mesmo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha conseguiu enviar uma equipe cirúrgica junto com os suprimentos médicos muito importantes e necessários. Portanto, esta equipe inclui cirurgiões de guerra e enfermeiras e os paramédicos que trabalharão lado a lado de mãos dadas ao lado das autoridades de saúde em Gaza para tratar os feridos. O Comitê Internacional afirmou mais uma vez que a pausa humanitária é urgentemente necessária em Gaza para salvar mais vidas. Elisa. Muito bem, as informações que chegam com a Suzana Busanello, da nossa central de informações aqui deste conflito, deste Breaking News na CNN Brasil. E vejam ali, hein, mais uma vez, ó, vocês percebem que tem agora um pouquinho de, uma poeira que vai levantando, né, ali ao lado esquerdo, com a passagem desses tanques, com a passagem dessas máquinas que estão abrindo o caminho. A imagem é ao vivo do lado esquerdo, ao vivo também do lado direito, os dois territórios na faixa de Gaza. E aí tem havido um problema, é que nesse momento a tarja está em cima do... A gente está aqui sempre ao vivo, hein? Lidando ao vivo e compartilhando com vocês. Pronto, maravilhosos. O switcher aqui na mesma sintonia, acabaram de tirar então a tarja. Vocês estão vendo lá atrás, né? Os tanques que estão posicionados, que estão enfileirados nesse descampado. O descampado é território israelense. E do lado de lá é a faixa de Gaza. Inclusive, até pode manter essa imagem, por favor, Thiago. Eu vou me aproximar porque parece, não é um muro, né? Aproveitando que a Adela Cardoso está aqui comigo. Parece um muro lá atrás que divide a faixa de Gaza, que agora mudou também a imagem. O cinegrafista está se movimentando e mostrando para a gente o que está acontecendo ali no momento. E a gente vai interpretando essa movimentação. Agora não fica muito evidente que é um muro. Mas deixa eu já receber a Adela Cardoso aqui no estúdio. A Adela que está aqui comigo, nossa editora de assuntos internacionais, enquanto a gente continua acompanhando essas imagens. Adela, antes de eu te perguntar sobre essas questões das ordens, né, que estão sendo emitidas para os palestinos, hospitais e tudo mais, a gente está vendo uma fumaça muito diferente nas últimas horas. Chegou algum tipo de informação diferente para a gente sobre essa fumaça? Porque, por exemplo, aqui a imagem, ela sempre tem umas colorações claras, mas uma outra imagem de um paredão imenso, de uma fumaça branca. Por enquanto, a gente não sabe o que é aquilo, né? Bom dia, Elisa. Bom dia para quem está em casa. Bombardeios, não temos a informação sobre por que há uma diferença, mas o exército de Israel disse que somente nas últimas 24 horas 450 alvos foram bombardeados. Eles dizem que estão bombardeando alvos na superfície de Gaza e também no subterrâneo onde ficam os túneis. E olha que interessante essa imagem que a gente está mostrando ao vivo. A escavadeira vai abrindo caminho para o tanque passar. A gente vê aqui uma cerca e a escavadeira vai abrindo o caminho. Essa é a grande incursão terrestre de Israel que começou para valer ontem. Os tanques estão dentro da faixa de Gaza, bem como tropas, Elisa, fazendo a busca pelos reféns e também procurando alvos do Hamas para destruir. A imagem é impressionante, né? Vocês estão vendo ali em detalhes agora, às 11 horas e 8 minutos, esse deslocamento dessas máquinas. São como retroescavadeiras que estão ali abrindo o caminho e a Derla narrando isso pra gente. Derla, isso faz parte da incursão terrestre que eles estão narrando, que estão fazendo? Eles estão aos poucos, ou seja, preparando um território para conseguirem se deslocar e avançar cada vez mais para as proximidades do território de Gaza? Eles já estão dentro de Gaza. O que acontece, essa imagem já é dentro de Gaza? O que acontece é a gente precisava só dar uma apurada onde está o cinegrafista posicionado, que ele deu um zoom, mas o que dá para a gente dizer é que as tropas estão sim dentro de Gaza desde ontem e cada vez mais tropas e tanques vão entrando dentro de Gaza. O exército de Israel tem um número impressionante de 2.200 tanques. Muitos deles estão posicionados ao longo de toda a fronteira de Israel.
Israel. Agora dá para a gente ver um pouco melhor, Elisa. Ali onde está tudo destruído é Gaza. E aqui, desse lado aqui, em algum momento começa a cerca entre Israel e Gaza. Então, o que a gente pode falar com certeza é que eles estão ali, muito nas proximidades ali da entrada de Gaza e que já tem tanques do lado de dentro. Pois é, agora vocês viram ali que o cinegrafista, a gente chama tecnicamente, né, de ele derivou para a esquerda, e aí o nosso diretor de TV aqui no Brasil, o Thiago, deu um zoom ainda maior nessa imagem. Isso aí é impressionante, né? Vocês estão vendo o deslocamento desse tanque, que acaba levantando muita poeira, né? Porque ele está ali num terreno, eu vou chamar de um terreno selvagem, mas do ponto de vista que não é um local habitado, né? A gente vê um descampado que faz parte desse lado do território de Israel. E, Derla, a todo momento eles afirmam que, e a imagem, isso que é o importante da gente poder fazer esse trabalho de imprensa e visualizar as imagens ao vivo, porque na guerra você tem a guerra das versões, né? A guerra das informações. Israel vem noticiando que, de fato, eles têm se movimentado e preparado o terreno para conseguir avançar ainda mais para Gaza. E a imagem confirma exatamente isso, né? A movimentação constante desses tanques. Agora, veja aí, tudo totalmente destruído. Estão vendo os prédios completamente destruídos. Ou seja, de fato, Derla, as tropas se movimentando a todo momento. Sim, claro. A gente vê esses tanques que ainda estão ali muito próximos, ali meio na fronteira, mas há tanques que estão circulando dentro de Gaza. Inclusive, temos as imagens. Ali, essas estruturas foram afetadas pelos diferentes bombardeios que têm acontecido desde o primeiro dia de guerra. Só hoje, 450 alvos foram atingidos. Os bombardeios são constantes. Então, o que eles têm feito? A operação terrestre com o uso de tanques, veículos blindados, bem como soldados a pé, e também o apoio aéreo das aeronaves israelenses. E esses tanques que estão perfilados ali, os tanques que já entraram também, eles têm feito disparos de artilharia. Então, muito do que a gente vê também destruído foi feito por disparos dos tanques também. Derla, até aproveitando que você está falando de armamento, a gente ressalta aqui muito, né, que eu lembro do início do conflito, porque aqui ao vivo a gente vai aprendendo também, e a Derla abastecendo a gente com as informações de que a gente chamava tudo de míssil. E aí vocês esclareceram para a gente que o exército de Israel usa mísseis e o Hamas usa foguetes. Eles têm uma diferenciação, então, de armamentos. Isso, claro. Os mísseis são projéteis que podem ser guiados e eles podem mudar de rota depois que foram disparados. Os foguetes, eles respeitam apenas uma trajetória e uma vez que eles são lançados, eles não têm como ser guiados. O Hamas tem majoritariamente, segundo as informações da inteligência de Israel, foguetes. Só que tem um detalhe também. De ontem para hoje, o exército israelense disse que tem destruído nessa entrada aqui de tanques, baterias de mísseis antitanques que o Hamas tem. Então, chega essa informação nova que a gente vai também coletando à medida que o conflito vai avançando, que o Hamas teria também alguns mísseis dentro do arsenal. É diferente do Hezbollah, o grupo do Líbano, que tem um arsenal muito mais sofisticado. Então, eles têm mais de 100 mil mísseis, segundo os serviços de inteligência. O Hamas, antes dessa guerra, tinha, pelos cálculos da inteligência israelense, 30 mil foguetes. Só que tem um detalhe, essa informação muito provavelmente estava desatualizada, dado o estrago que tem sido feito desde o início da guerra. O Hamas tem se mostrado muito armado desde o início do conflito. E essas imagens que a gente está vendo, ao vivo ainda aqui, tá, gente? Essa imagem que está aparecendo aqui no telão, a Derla Cardoso, nossa editora aqui de assuntos internacionais. Eu vou lhe fazer... Aliás, espera aí que está movimentando a imagem. E aí a gente tem de ter alguma atenção. É porque ocorreram novos bombardeios. Vocês estão vendo ali que mais uma vez tem um outro registro de uma faixa de fumaça. Mais uma vez, você viu um clarão lá na frente, ao lado direito, mais um clarão de um outro alvo que foi atingido, 11 horas 14 minutos, pelo horário de Brasília. Todas as vezes que o cinegrafista mexe a câmera, e esse é sempre o olhar apurado, né, dos cinegrafistas ou das cinegrafistas que estão no local, eles logo, numa rapidez, movimentam a imagem
e já nos dão a entender de que ocorreu algo diferente, seja um bombardeio, seja uma movimentação das tropas. E, Derla, eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta que eu sei que parece ter uma obviedade, mas num conflito nem tudo é óbvio. Por quê? A gente está vendo o exército avançar. Inicialmente nos dá a intenção de que, bom, eles estão indo para atacar o Hamas, por exemplo. Mas tem gente que pensa, eles estão indo também para ocupar Gaza? Qual seria a intenção do exército? É você retirar todo mundo que tem lá, ocupar toda a faixa de Gaza, ocupar uma parte ou tentar destruir os corredores? O que exatamente o exército de Israel tem afirmado? Bom, primeiro vamos falar exatamente sobre os objetivos que essa missão tem, que é resgatar os reféns e destruir a infraestrutura do Hamas militar e também governamental, segundo o governo de Israel. Essa foi uma fala do ministro da Defesa, de Israel. Ele disse isso nas últimas horas. Esses são os objetivos dessa missão. Não há nenhuma indicação, bem como fala de autoridades israelenses, sobre ocupar o território da faixa de Gaza. A missão era entrar, resgatar os reféns e resolver a questão de destruir o grupo radical islâmico Hamas. Há também pedidos de diferentes países, destaco o principal dele, que tem feito uma grande força diplomática em relação a nesse sentido, que é os Estados Unidos, que deu um aviso a Israel pedindo para que não ocupe o território da faixa de Gaza, porque o território ele é palestino e também é um território que no futuro muitos países defendem que faça parte do futuro Estado dos palestinos. Então, no momento, não há nenhuma indicação de que Israel vai ocupar militarmente a faixa de Gaza. A operação seria para esses dois motivos que eu falei anteriormente. E a prioridade dos reféns. Agora, a Derla nos traz mais uma informação bem importante, que tem havido uma ordem para que os palestinos desocupem os hospitais, para que eles saiam de alguns hospitais. O que exatamente Israel pretende, Derla? Pois é, a gente recebeu o alerta aqui da Cruz Vermelha Palestina, dizendo que o exército de Israel pediu para que o hospital Al-Quds seja desocupado imediatamente. Segundo a Cruz Vermelha da Palestina, essas tropas que a gente vê na imagem, algumas delas que já estão dentro do território de Gaza, estão a 50 metros desse hospital. Vamos vir aqui para o nosso mapa para eu mostrar que hospital é esse que a gente está falando. É esse hospital Al-Quds que vemos ali no mapa. Eu deixei aquele outro hospital sinalizado, que é o hospital ali, só para lembrar, esse foi o hospital que foi bombardeado e que quase 500 pessoas morreram. Até hoje não temos a autoria certificada de quem foi que fez esse ataque, mas informações da inteligência americana indicam que um foguete da Jihad Islâmica caiu nesse centro médico. O hospital que estamos falando agora é o Hospital Al-Quds. Segundo autoridades palestinas, que são controladas, autoridades palestinas que atuam aqui em Gaza, que são controladas pelo Hamas, o exército de Israel disse que é preciso esvaziar esse hospital. E aí o secretário-geral da OMS imediatamente reagiu e disse que é impossível desocupar um hospital, já que muitos pacientes estão no sistema de ventilação, então gerou todo um alerta em relação a essa situação nessa parte aqui de Gaza, onde está havendo essa incursão terrestre. O que podemos também inferir com informações da Cruz Vermelha Palestina é que há tropas já muito próximas aqui dessa região. Então, a gente vê um avanço já na incursão terrestre, já mais ou menos aqui nessa parte. Aquela região que a gente estava vendo ao vivo dos tanques, ela fica mais ou menos também por aqui, dela na região norte, porque a movimentação tem havido mais para cá, não exatamente tanto no sul, né? Sim, claro. A incursão terrestre está se dando aqui na região norte, Elisa. E a informação que a gente tem é que esse produtor da Reuters, o cinegrafista, estão no sudeste de Israel, com a faixa de Gaza. Então, ele está posicionado em alguma parte dessa área aqui, que a gente não sabe exatamente o ponto específico, mas ele está posicionado aqui nessa parte, filmando toda a movimentação aqui. Certo. Olha que importante a Derla poder trazer essas informações aqui pra gente, inclusive a necessidade da chegada dos suprimentos, né? Porque vocês já contaram algumas vezes desses hospitais, você acabou de ressaltar a necessidade de manter as pessoas onde estão, porque muitas vezes estão utilizando ventilação e muito daquilo é necessário que tenha o combustível para poder gerar energia e os hospitais estão relatando também a falta de combustível, o que expõe ainda mais a vida dessas pessoas, né? Que podem acabar morrendo durante o
os tratamentos. Sim, claro. E bom lembrar também que alguns centros médicos, eu deixei marcado aqui, foram bombardeados nessa guerra. Então, a gente tem 3 hospitais que sofreram os maiores danos, mas, segundo a OMS, ao todo, 3 instalações médicas ao longo da faixa de Gaza foram bombardeadas. Aqui a gente sinalizou os principais hospitais onde recebem o grande gargalo de pacientes na faixa de Gaza. É claro que todos eles estão extremamente sobrecarregados e que não tem suprimentos como remédios para dor, segundo, por exemplo, a Organização Médicos Sem Fronteiras. Agora, um ponto também importante para a gente fazer uma ponderação aqui, que é o seguinte: Israel diz que embaixo de alguns desses hospitais há túneis usados pelo Hamas e que os combatentes do grupo têm se escondido embaixo dos hospitais. Então, por isso, alguns deles estão... há esse pedido pelo esvaziamento dos centros médicos. Então, há uma questão bastante crítica aí.